Salve, salve, Universo Narrado, meu nome é Felipe Ghisoli e hoje a gente vai construir juntos aqui uma das equações mais básicas, das primeiras equações quando se estuda geometria analítica, que é aquela equação que te dá a distância entre dois pontos em termos das suas coordenadas no plano cartesiano. Presta atenção, do que a gente está falando? A gente está falando disso aqui, ó. Vamos lá. Você tem aqui um plano cartesiano e você tem aí dois pontos A e B. E eles têm coordenadas aqui, ó, XA, YA e XB, YB. Pode ser? Beleza, então tá, vamos avançar aí, né? Você quer a distância entre esses dois pontos. O que isso significa? A menor distância entre dois pontos, via de regra, é aquela tomada em linha reta. Quando se fala de distância entre dois pontos, a gente está assumindo que a gente está falando da menor distância entre esses pontos. Então eu conecto eles por uma reta. Eu quero saber o tamanho dessa reta aqui, D. Beleza, qual que é a parada? Como o seu plano ele é cartesiano, você tem um sistema de coordenadas que são perpendiculares, né, x, y, horizontal e vertical, você pode fazer o seguinte, eu vou prolongar esse cara aqui, e aí eu vou ter aqui então um ângulo de 90 graus, já que as coordenadas são perpendiculares. Beleza, quanto que vai valer esse pedaço aqui? Cara, esse pedaço seria YA, que é tudo isso aqui, tá vendo? YA é esse tamanho todo, menos o YB. YB é esse tamanhozinho. Ah, tá, YB é esse tamanhozinho. Se eu subtrair YA de YB, eu vou ter isso aqui. A gente chama isso aqui de ΔY, beleza? A diferença entre as coordenadas verticais. Beleza, tá. E esse cara aqui, a mesma coisa a gente pode fazer. Isso aqui vai ser um ΔX. ΔX é a variação do X, né? Seria o XA, que seria tudo isso aqui, né? Menos o XB, que seria esse pedacinho. Então esse cara aqui seria um ΔX. XA menos XB. E agora o que você pode fazer? Cara, o que você vai fazer na real é um teorema de Pitágoras dentro desse triângulo aqui. Ah, tá. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. E perceba até o seguinte, você nem precisa tomar o cuidado. Ah, esse ΔX é o XA menos XB ou o XB menos XA? É o maior menos o menor ou o menor menos o maior? Tanto faz, porque na real você vai levar ao quadrado. E se você levar ao quadrado, se você trocar a ordem da soma, né, você está multiplicando por menos 1, né? Se eu faço aqui, ó, XA menos XB, multiplica esse menos 1, como é que fica? Vai ficar XB positivo e XA negativo. Só que quando eu multiplico o número por menos 1, ao levar ao quadrado, vai dar 1 positivo mesmo, então isso não interessa, nem faz diferença. Então tá aí, essa é a equação que te dá a distância entre dois pontos. A gente costuma escrever assim, ó, a distância entre os pontos A e B seria dado pela raiz quadrada desse negócio aqui, né? Seria a raiz quadrada de XA menos xb quadrado, ou de novo, né, xb menos xa, tanto faz, que é o ΔX, mais YA menos YB ao quadrado, beleza? Então essa é a equação que te dá a distância entre dois pontos na geometria analítica, beleza? Como eu disse, então eu gosto até de escrever de um jeito mais sintético. Eu gosto de escrever dessa forma que você vê claramente que isso aqui, cara, é nada mais nada menos do que um teorema de Pitágoras. Então eu vou decorar essa forma, pelo amor de Deus, cara. Que decorar a fórmula. Isso aqui é simplesmente o teorema de Pitágoras utilizando coordenadas para isso. Não tem nada demais. Isso aqui não é uma forma. Não. Isso aqui é o teorema de Pitágoras aplicado. Claro que em alguns contextos é interessante você usar ele dessa forma que está aqui. Pode ser relevante, mas via de regra, isso aqui é simplesmente um teorema de Pitágoras para se calcular a distância entre dois pontos. Então, exemplo, só para você sacar a ideia. Tá ali, ponto A e ponto B, calcula a distância entre os dois pontos. Cara, se você entendeu de onde que veio a coisa, você não precisa usar aquela equação para absolutamente nada. Como assim não? Olha só, você quer calcular esse valor aqui, né? Distância entre dois pontos. Bom, vamos lá, quanto que vale cada pedaço aí? Esse segmento seria 5, que é tudo isso, menos 2. 5 menos 2, isso aqui seria 3. Aqui é 90 graus, as coordenadas são ortogonais, beleza. E esse pedaço, quanto que seria? Esse pedaço que aparece aqui, ele seria 7 menos 3, concorda? 7. Tudo isso, a coordenada vertical do ponto A, e 3, eu subtraio esse pedacinho, coordenada vertical do ponto B. Seria então 4. Ah, tá, então eu tenho um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. Ah, se o cateto é 3 e o outro é 4, quanto que é a distância? Já sei, é 5. É o triângulo pitagórico, o triângulo 3, 4, 5. Ou seja, tá aí. Resolvemos um exemplo sem sequer usar a equação. Meu objetivo aqui é não te fazer um decorador de fórmulas de modo algum, mas um pensador, um entendedor de como que a matemática funciona. Se esse vídeo cumpriu esse papel e alcançou esse objetivo, me conta aí embaixo nos comentários, por gentileza, e a gente se encontra no próximo.